Bem-vinda, minha irmã. Bem-vindo, meu irmão. Que bom saber que você está aqui hoje, respirando um novo amanhecer. Que a paz de Cristo a envolva eternamente e que o seu amor a cubra como um cobertor. Este dia não é apenas mais um dia. É uma oportunidade sagrada para se aproximar do coração de Deus, renovar a sua fé e descansar na sua infinita graça. Não importa quão difícil tenha sido o seu ontem, hoje o Senhor caminha com você, guiando-a com amor e sustentando-a com a sua misericórdia. Você já acordou com o coração apertado, como se o dia estivesse contra você antes mesmo de começar? Já abriu os olhos e, sem motivo aparente, sentiu uma ansiedade inexplicável, como se algo estivesse prestes a desmoronar? Tem dias que a gente não consegue nem entender porque a alma amanhece pesada. Parece que o ar é mais denso, os pensamentos mais barulhentos e o silêncio de Deus mais profundo. É nesse tipo de manhã que a maioria das pessoas levanta com pressa, corre para o celular, mergulha em mensagens, redes sociais, contas a pagar, obrigações. Mas quase ninguém para perguntar: com quem eu estou começando o meu dia? É exatamente aqui que mora o erro. A gente quer paz, proteção, direção, mas não consulta o único que pode oferecer tudo isso antes que o mundo nos ofereça confusão. O Pai Nosso não é só uma oração decorada, não é só um texto bonito para repetir sem pensar. É um mapa espiritual, uma chave. É a oração que Jesus, o próprio Filho de Deus, nos ensinou quando perguntaram a Ele como deveríamos orar. Se foi essa a oração que o Filho nos deixou como modelo, por que insistimos em começar o dia sem ela? Todos os dias, ao acordar, você entra em um campo de batalha invisível. As suas decisões, palavras, reações, pensamentos e até sua energia espiritual serão testados. E a forma como você começa determina como você vai resistir. O problema é que muitos acordam sem revestimento, sem propósito, sem direção, e vão se ferindo ao longo do dia com ofensas, más notícias, inseguranças, ataques do inimigo, distrações, medo e culpa. Enquanto isso, a palavra de Deus está ao alcance, pronta para te blindar. O Pai Nosso é muito mais do que se imagina. Cada frase tem um peso eterno. Cada palavra está posicionada com propósito divino. Cada linha toca uma dimensão da sua vida que você nem percebe que está vulnerável. Ao declarar essa oração com fé, com entendimento e com espírito desperto, você não está apenas falando com Deus. Você está se posicionando contra o caos, contra o medo, contra a opressão espiritual que tenta roubar sua paz antes mesmo do sol nascer completamente. O salmista escreveu: "O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma." Isso está em Salmo 121. Mas para que essa promessa se cumpra, você precisa estar conectado com aquele que guarda. E não existe conexão sem entrega, sem oração, sem intimidade. Se você tem acordado confuso, se os pensamentos te sufocam antes mesmo do café da manhã, se parece que tudo ao seu redor está fora de controle, hoje você vai entender por que o Pai Nosso é uma oração de alinhamento espiritual, para começar o dia com paz e proteção de verdade. Não estamos falando de amuleto. Não estamos falando de superstição. Estamos falando de uma estrutura espiritual ensinada por Jesus para te colocar debaixo da vontade do Pai antes de qualquer outra coisa. Hoje, você vai aprender a orar com clareza, a declarar com poder e a viver com a cobertura do céu sobre cada passo seu. Seja bem-vindo à verdadeira forma de começar o dia, orando com propósito, com entendimento e com fé no Deus que está vendo o que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Por que você está acordando cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? O corpo repousa, mas a alma não. E essa é a realidade de quem vive imerso em batalhas que não são apenas naturais. Você pode se alimentar bem, praticar exercícios, desligar o celular à noite
e ainda assim acordar com o coração acelerado e a mente confusa. Isso acontece porque muitas vezes você está tentando vencer guerras espirituais com armas humanas. O Pai Nosso não foi dado para ser repetido como um mantra vazio. Ele foi entregue como uma estratégia celestial. Cada linha dessa oração toca uma necessidade vital da sua existência. Ao acordar, você precisa mais do que disposição. Precisa de alinhamento com o alto. O problema é que muitos iniciam o dia conectados com tudo, menos com o céu. Recebem notícias, mensagens, pressões, mas não recebem a palavra. Começam a lutar antes de orar, antes de ouvir, antes de se submeter à vontade do Pai. E é por isso que o dia vira um campo de tensão, onde tudo parece dar errado. Jesus sabia que a oração certa no início do dia muda a trajetória do restante das horas. Foi por isso que ele disse: quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6 não é só instrução, é libertação. É o céu dizendo: se você quer vencer o que ainda nem chegou, começa aqui. Porque quando você ora o Pai Nosso com entendimento, você não está apenas declarando palavras bonitas. Você está ativando proteção sobre a sua mente, paz sobre as suas emoções e clareza sobre as suas decisões. Você está se colocando sob a autoridade do Pai, antes de qualquer influência externa tocar sua rotina. A oração do Pai Nosso, quando feita ao amanhecer, coloca o espírito no lugar certo antes que o mundo tente tirá-lo de rota. E isso não é religião. Isso é sabedoria. A sabedoria que vem do alto e que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso está em Provérbios 3:6. Ao começar o dia com essa oração, você declara que não está só, que não está perdido, que não depende da força dos homens. Você se posiciona como filho, e quando um filho fala com o pai logo cedo, o céu se abre, a alma se acalma e o inimigo se cala. É por isso que hoje, antes de qualquer compromisso, você precisa fazer essa escolha. Vai continuar acordando cansado ou vai acordar blindado? Vai correr atrás do dia ou vai deixar que o Pai vá à frente? Porque a oração do Pai Nosso não é só um começo, é um escudo. Santificado seja o teu nome. Parece simples, mas essa frase carrega um princípio que transforma a forma como você caminha no mundo. Em um tempo onde tudo é banalizado, onde o nome de Deus é usado em vão, onde valores são distorcidos e o sagrado é tratado como casual, santificar o nome de Deus logo pela manhã é um ato de rebeldia espiritual contra o sistema deste mundo. Santificar não é apenas reconhecer que Deus é santo, é declarar com postura e coração: hoje eu decido honrar esse nome com a minha vida. É escolher começar o dia com reverência, mesmo quando tudo ao redor grita superficialidade. A dor de muitos é acordar já sendo pressionados por um mundo que exige performance, aparência, resultado. As redes sociais te comparam, os problemas te cobram, as pessoas te observam e você se sente pequeno, inadequado, invisível. Mas quando você declara: santificado seja o teu nome, com entendimento, você tira o foco de você mesmo e coloca no Deus que te sustenta. Você muda o centro da sua existência logo cedo. Você diz: hoje, tudo o que eu fizer vai ser com base nesse nome que carrega poder, pureza e autoridade. Essa frase não é teológica apenas, é prática. Santificar o nome de Deus é decidir que sua boca não será instrumento de murmuração, que sua mente não será alimentada com impureza, que suas ações vão refletir o caráter de um Pai que é santo. E essa decisão logo ao amanhecer já cria uma blindagem ao seu redor. Porque quem começa o dia exaltando o nome de Deus já fecha a porta para a acusação do inimigo. Você não precisa saber tudo. Não precisa ter todas as respostas,
mas você precisa sim levantar-se todos os dias com a consciência de que carrega o nome do seu Pai. E quem carrega esse nome não caminha como escravo do sistema, caminha como embaixador do reino. Por isso, quando você diz, santificado seja o teu nome, você está dizendo também, Senhor, que eu não me perca no meio do caos, que eu lembre quem tu és e quem eu sou em ti. O salmista escreveu, conheçam que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Salmo 46, 10. E quando você exalta o nome de Deus ao despertar, Ele exalta a paz dentro de você, e isso muda o seu caminhar. Santificar o nome do Pai logo cedo é um posicionamento de quem não aceita começar o dia no piloto automático. É dizer ao mundo, à carne e ao inferno, hoje, meu dia começa com o nome santo que governa todas as coisas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase revela a consciência mais poderosa que um cristão pode ter ao abrir os olhos pela manhã. Você não vive pela sua própria força. Você depende do céu. Muita gente acorda com o peito apertado porque não sabe o que vai comer amanhã, como vai pagar a conta, como vai manter o que conquistou. Outros não têm falta material, mas acordam famintos de sentido, de paz, de estabilidade emocional. E é por isso que Jesus ensinou a pedir o pão de cada dia. Não o de ontem, não o de amanhã, mas o de hoje. O pão é símbolo da provisão diária. É Deus dizendo, confia, eu sei o que você precisa e quando você precisa. Mas você só acessa essa provisão quando confia mais na promessa do que na planilha. O erro é que muitos estão tentando prever o futuro enquanto o céu está dizendo, acalma, hoje eu já preparei o que você precisa. A ansiedade entra justamente quando você sai do tempo de Deus. Você quer resolver tudo antes da hora. Quer antecipar respostas, mas a fé verdadeira descansa no cuidado diário. Quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não está pedindo só alimento, você está pedindo discernimento, paciência, sabedoria, portas abertas, estratégias. Você está reconhecendo que tudo vem dele e só dele. Em Êxodo 16, o povo no deserto recebeu o maná. Mas havia uma instrução clara, peguem só o necessário para o dia. Quem tentou guardar mais, viu tudo apodrecer. Porque Deus queria ensinar, eu sou o Deus de hoje, amanhã eu ainda estarei aqui. O problema é que muitos querem armazenar o que só pode ser vivido em porções diárias. Querem a paz da semana, o milagre do mês, a resposta do ano. E esquecem que o nosso Deus trabalha com fidelidade renovada a cada manhã. O salmista declara, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, 16. Mas essa mão só se move sobre quem confia. O pão de hoje pode vir em forma de resposta, de consolo, de direção. E quando você ora logo cedo, antes do caos te tocar, você já se alinha com a fonte. Você não vive na falta, você vive na fé. Declarar essa frase ao amanhecer é deixar o orgulho de lado e reconhecer: Senhor, eu dependo do teu sustento, não da minha capacidade. E quando você vive assim, cada dia se torna leve, mesmo quando é difícil. Porque você sabe, o Pai que cuida dos lírios vai cuidar de você também. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A maior prisão do espírito não é o pecado cometido, é o perdão não liberado. Tem gente que acorda cansada, sem explicação, faz tudo certo, mas sente a alma arrastada e não percebe que está carregando pesos invisíveis de mágoas antigas, culpas não resolvidas, feridas que ainda sangram por dentro. O perdão é mais do que uma virtude, é uma libertação. E quando Jesus colocou essa frase no centro da oração, ele estava dizendo: você precisa se esvaziar do veneno antes de pedir provisão.
Muitos começam o dia pedindo bênçãos, mas com o coração cheio de bloqueios. Querem paz, mas ainda estão em guerra com alguém. Querem proteção, mas ainda alimentam rancores antigos. Querem ouvir a voz de Deus, mas ainda ecoam dentro de si as vozes de quem os feriu. Perdoar não é aprovar o erro, é cortar o laço que te prende ao passado. É entregar nas mãos de Deus aquilo que você não pode mais consertar. E quando você libera perdão pela manhã, você limpa o seu caminho para que a graça de Deus flua sem resistência. É por isso que Jesus foi tão direto. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Está em Mateus 6,15. É forte, mas é a verdade. A falta de perdão fecha o céu sobre você. E não é só o outro que precisa de perdão. Você também. Porque há dias em que o que te pesa não é o que te fizeram, mas o que você mesmo fez. Palavras ditas, decisões precipitadas, oportunidades ignoradas. A culpa também rouba a paz de quem acorda tentando esquecer o que não consegue perdoar em si. Quando você ora com sinceridade, perdoa as nossas dívidas, você está dizendo: Pai, limpa meu coração de tudo o que me trava, me ajuda a perdoar quem me feriu e me perdoa por quem eu feri. Essa oração, feita ao amanhecer, tem poder de desbloquear o que estava retido na sua vida por anos. Ela não só alinha você com a vontade de Deus, mas cura a sua identidade. Você para de viver como vítima e começa a caminhar como alguém que foi restaurado pela graça. O salmista clamou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. E esse pedido precisa estar nos seus lábios todo dia ao acordar. Porque o dia mal começa e já há motivos para se ofender, para guardar raiva, para se culpar. Mas quando o perdão é o seu ponto de partida, a paz se torna seu caminho. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração revela o campo de batalha mais silencioso, mas também mais perigoso, o das decisões escondidas. A tentação não grita, ela sussurra. O mal nem sempre chega com cara de ameaça. Muitas vezes, ele se disfarça de escolha inofensiva, de oportunidade fácil, de caminho mais curto. É por isso que Jesus ensinou a orar isso logo cedo, porque o dia nem começou direito, e você já será testado em pensamentos, atitudes, reações. E o problema não é ser tentado, é não estar preparado. Tem gente que cai todo dia no mesmo erro porque nunca se antecipa com oração. Quer vencer o mal com força de vontade, mas esquece que o mal não se vence com carne, se vence com o Espírito. E o Espírito só age quando é invocado. Quando você ora, livra-nos do mal, você está dizendo: Pai, me protege do que eu nem sei que vai me atacar. Você está pedindo discernimento para ver o engano antes que ele te enrede. Você está colocando limite entre você e aquilo que te afasta do propósito. Tem gente sendo atacada na alma por pensamentos que parecem seus, mas são setas. Tem gente se sabotando porque está distraída demais para perceber que já está sendo enredada. E tudo isso porque não orou, não vigiou, não pediu livramento. O mal é sorrateiro, e se você não ora, ele passa despercebido. Mas quem ora logo cedo já começa o dia posicionado. Não vive na defensiva, vive na ofensiva espiritual. O salmista declarou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Essa promessa é para quem anda sob cobertura. E você só está coberto quando entrega sua vulnerabilidade a Deus logo ao acordar. Quando diz: Senhor, guarda minha mente, meus olhos, minhas palavras, meus passos, me livra das ciladas, me livra de mim mesmo, porque às vezes o maior mal que te ameaça é o seu próprio impulso. É a pressa em falar, a ansiedade em agir, a carência em ceder.
Quando você começa o dia orando essa parte do Pai Nosso, você já coloca um escudo invisível sobre sua rotina. E isso não é religião, é sabedoria espiritual. Não se trata de viver com medo, se trata de viver com consciência de que você está numa guerra. E quem entra em guerra sem clamar por proteção já perdeu antes de lutar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa declaração final não é apenas uma forma de encerrar uma oração. É uma proclamação de soberania. É o momento em que você, ao terminar sua conversa com Deus, se posiciona diante de tudo o que está por vir e diz: eu não preciso ter o controle, porque eu sirvo a um Deus que governa sobre tudo. Quem começa o dia com essa verdade no coração não se curva diante das más notícias, não se apavora com diagnósticos, crises, traições, portas fechadas, porque sabe que o reino não está em Brasília, nem em Washington, nem em nenhuma estrutura humana. O reino é de Deus, e se ele reina, então não há caos que possa anulá-lo. Ao declarar que dele é o poder, você reconhece que sua força tem limite, mas a dele é infinita. Você tira o peso dos ombros e entrega a ele aquilo que você já entendeu que não pode carregar. Essa parte da oração é onde a fé alcança maturidade, porque já não se trata só de pedir, se trata de confiar. O grande problema de muitos é que oram, mas continuam tentando controlar tudo. Querem paz, mas não largam a direção. Querem milagre, mas não soltam a lógica. Querem resposta, mas não silenciam o medo. Quando você declara que dele é a glória, está dizendo: tudo o que acontecer hoje, bom ou difícil, vai glorificar o teu nome. Você está saindo da posição de vítima para a posição de servo. E o servo entende que até o vale tem propósito, que até o silêncio carrega direção, que até a dor produz peso de glória. Em 1 Crônicas 29:11 está escrito: tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Essa não é só uma frase bonita, é a estrutura da confiança. Quem vive isso anda com firmeza onde outros tropeçam. Quando você começa o dia com essa certeza, não importa o que acontecer do lado de fora, o que está dentro de você já está firmado. Você ora, entrega e caminha com a paz de quem sabe: o céu já está no controle. E se o reino é dele, se o poder é dele, se a glória é dele, então você pode descansar, porque ele já viu o seu dia inteiro e mesmo assim decidiu caminhar ao seu lado. Agora que você orou, entendeu e declarou com fé cada palavra do Pai Nosso, o seu espírito está alinhado com o céu. E quando o céu governa o interior, o exterior perde o poder de desestabilizar você. Talvez nada ao seu redor mude imediatamente, mas algo dentro de você já mudou. Você não está mais levantando sozinho. O Pai que está nos céus já está te revestindo com paz, força, clareza e direção. Você começou o dia orando, mas essa oração não termina aqui. Ela vai te acompanhar em cada decisão, em cada conversa, em cada silêncio, porque quem começa com o reino termina com vitória. Que essa oração te lembre todos os dias que você não é refém do caos. Você é filho, filha de um Deus que reina. E onde há reino, há ordem. Onde há poder, há libertação. Onde há glória, há transformação. Se essa oração tocou o seu coração, declare com fé nos comentários: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com a presença de Deus. E volte a Ele sempre que sentir que o mundo está tentando roubar sua paz. Inscreva-se agora no canal para continuar essa jornada de fé comigo. Aqui a palavra não é rotina, é renovo. Aqui a oração não é repetição, é arma. Aqui a fé não é teoria, é vida. Que o Senhor te envolva neste dia. E que a oração do Pai Nosso se torne mais do que palavras na sua boca. Seja verdade no seu caminho. Porque quando você começa com Deus, o impossível já começou a se mover.